Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Speak Everest. Hoje estamos no nosso 7º episódio já, maravilhoso. Entramos no mês de agosto, que é um mês muito especial para a nossa igreja. E aqui no colégio a gente celebra esse mês de uma forma também muito vivaz, com muita criatividade e iniciativa. É um mês dedicado às vocações. Então o tema do nosso episódio de hoje é esse, vocações, caminhos diversos. E hoje a gente vai conversar sobre a vocação ao sacerdócio e a vida consagrada. Vocês já me conhecem, eu sou a Miss Camila Melo, diretora da pastoral aqui no Colégio Everest. Sou consagrada a Deus há 20 anos no movimento Reino Christi. E daqui a pouquinho, daqui a uns momentinhos, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Mas antes, lembrar vocês de seguirem a gente no nosso canal, aqui no YouTube, Colégio Everest Brasília, ou seguir e mandar para as pessoas também o podcast que está no Spotify, Speak Everest. Ali vocês podem acompanhar não só esse episódio de hoje, que está muito especial, mas os outros temas que a gente já trouxe para enriquecer a formação de vocês, trazendo temas de interesse nos diversos campos. Hoje a gente está aqui com um tema pastoral, que toca a nossa vida, a nossa espiritualidade, mas tem muitos episódios bacanas no campo pedagógico, no campo da nossa formação integral. É mais um canal de comunicação e de contato que a gente pode ter com vocês. Então, dito isso, seja muito bem-vindo, Padre Cássio. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. O Padre Cássio, eu considero que é um amigo do Colégio Everest, já se tornou um amigo meu, e está presente aqui na escola já em alguns momentos que a gente o convida. Eu vou só, antes de passar a palavra para o senhor, Padre Cássio, eu vou só contar para vocês o currículo do Padre Cássio e o porquê que ele está aqui, né? Além de compartilhar com a gente a vocação sacerdotal, que é um grande dom que ele tem uma vocação pessoal muito interessante, que a gente achou enriquecedora para poder compartilhar com vocês hoje. O Padre Cássio Selaimen Daupias, falei certo? É brasileiro, é vigário paroquial, atualmente, ele vai contar um pouquinho mais, e professor de literatura nos seminários da Arquidiocese de Brasília. Então, aí já dei um spoiler da vocação pessoal do Padre Cássio. Ele se considera um peregrino, na medida em que vai encontrando pessoas. Ele entende que todo dia é preciso aprender a caminhar. É isso mesmo, um grande peregrino. Ele conheceu e encontrou em encontros e desencontros com J.R.R. Tolkien, jogando D&D. Depois ele também vai falar isso aí, acho que a galera conhece, né? Ele é mestre e doutorando em literatura comparada pela Universidade de Brasília, coordenador adjunto do grupo de extensão Festa Literária na UNB, membro da Companhia de Arte e Cultura da Arquidiocese de Brasília, do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade da UNB, do grupo de pesquisa de estudos mitopoéticos da USP, e coordenou os eventos da Jornada Literária Inesperada, era isso mesmo. Jornada Literária Inesperada, realizados no Festival da Juventude, na JMJ de Lisboa, em 2023, no ano passado. Então, Padre Cássio, seja muito bem-vindo. Camila, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar com vocês. É sempre uma alegria poder estar partilhando também a obra que Deus realiza na minha vida e também me utilizando às vezes como um instrumento meio deficiente, mas o que a casa oferece, para poder também trabalhar na vida daqueles que talvez não conhecem a Cristo ou os que querem se aproximar mais de Cristo. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. É uma alegria estar com você sempre aqui. Que bom, que beleza. Padre Cássio, antes da gente falar um pouquinho mais sobre sua história, sua vocação pessoal, eu queria que você ajudasse a gente a dar uma introdução nesse tema, né? Aproveito para dizer, os podcasts desse mês vão estar um pouco mais voltados para o tema da vocação. Então, é o primeiro. Eu queria que você explicasse para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que é vocação? Como é que você definiria essa palavra, essa vivência, essa experiência de uma vocação?
gosto sempre de pensar na palavra responsabilidade. A palavra responsabilidade tem sua raiz em resposta, capacidade de dar resposta. Vocação, nesse sentido, é um chamado que vem da parte do Senhor e uma resposta, que é a minha capacidade de poder responder frente à pergunta que me é feita. Qual a pergunta essencial da vida de cada homem? Como posso ser feliz? E é muito curioso, porque tem como e tem ser. Duas formas interessantes. Não se trata somente de um fazer, de um agir, mas de um ser, de um estar. Fazer o que devo, estar no que faço. E nesse sentido, a vocação é descobrir no profundo do meu ser aquele apelo que Deus faz, mostrando a direção aonde eu vou encontrar minha plena felicidade. Não qualquer felicidade, a plena felicidade. Mas para isso é preciso aprender a contemplar, a poder olhar desde uma perspectiva total, não num ponto fixo, mas numa perspectiva total. Qual é o convite que o Senhor nos faz? É justamente esta. Primeiro, contemplar, e contemplando perceber de onde, aonde ou como o Senhor me chama. E aí, a partir daí, dar uma resposta. Não qualquer resposta, evidentemente, mas responder segundo aquilo que o Senhor me perguntou, aquilo que eu preciso responder. Atenção, eu preciso. É muito engraçado. Se eu pergunto para alguém, você quer pão de forma ou um brioche? Não, eu quero um croissant. Falei, wait, just a little minute. You have troubles. You have troubles. Não estava na lista. Não estava na lista. E eu percebo que tantas vezes as pessoas são incapazes de ser responsáveis, porque são incapazes de perceber de fato o que estão sendo perguntadas. E pior, não sabem nem o que perguntar. Então, quantos se aproximam procurando a sua vocação, mas não sabem o que estão procurando? Eu quero ser feliz. No fundo, esta é a pergunta. E eu acho bonito, que é genuína esta pergunta. Mas o que é ser feliz? Não é uma sequência simplesmente de prazeres, uma sequência de felicidades. Não, mas é estar onde eu estou, estar em paz aonde eu estou. E estar em paz não se trata de não ter problema, mas se trata de ter resposta, responsabilidade frente aos problemas da minha vida. Eu sempre falo, né? O Senhor tem que me dar paz. Que paz você quer? Eu não quero problemas. Eu falei, ótimo, se mude para o cemitério. As pessoas que moram lá moram até com a sogra e não tem problema. É impressionante. Eu fico emocionado de perceber. Já vi gente morando com um cunhado no cemitério, eles não brigam. Tranquilamente, eu fico impressionado com uma coisa dessas. E se a paz é esta que você procura, muito bem. A morte é uma boa resposta. Então, a vocação é este chamado, mas a vocação é uma resposta. Que incrível, que profundo. Gente, vocês têm a vantagem, pode voltar a escutar de novo, porque eu acho que essa sua fala, ela toca de uma forma muito profunda e essencial o que é uma vocação, né? Às vezes as pessoas, a gente, não sei se você escuta isso, mas eu pelo menos escuto, nossa, que escolha tão linda que você fez, né? Que profissão linda que você escolheu. Falam nesse sentido como se fosse a escolha de uma profissão. Mas a vocação tem essa dimensão de diálogo, essa dimensão dialógica. Né? E no mesmo sentido dizem, nossa, como você é forte que você escolheu essa vocação. Exatamente. Eu? E eu digo, eu não me chamaria para ser padre de jeito nenhum. Eu não me chamaria a vida consagrada de jeito nenhum. E o Senhor me chamou. E a minha força não sou eu que tenho, é o Senhor que realiza em mim. Eu falava hoje com os seminaristas, meus alunos,
Eu dizia, se eu, quando eu tivesse 17 anos, visse o padre que eu me tornei, eu nunca seria padre. Porque eu dizia, eu tinha um ideal, assim, de como o Padre Cássio deveria ser, né? Praticamente um Superman, assim, um senhor destino, alguma coisa um pouco assim, sabe? Quase um personagem de Dragon Ball Z, assim, né? E aí eu me torno esse pequeno homem, né? Que vai tentando responder a cada dia o apelo do Senhor. Porque se penso mais do que um dia, eu já fico doido. Sim, não é hoje, né? It's today, just today. É isso mesmo, que beleza, né? É você ouvir, eu acho que essa fala foi perfeita. Que necessidade a gente tem hoje de apurar esse ouvido interior, né? Responder uma pergunta que me é feita. O que Deus quer de mim? Qual é a pergunta que Ele me faz? Para diante disso eu poder ter uma resposta. E ao mesmo tempo eu perceber que Deus, Ele não vai me fazer uma pergunta para me levar à infelicidade. Você tocou outro ponto. As perguntas de Deus não são capciosas, não tem uma segunda intenção. Exatamente. Porque Deus vai respeitar sempre a minha resposta. Eu gosto sempre de pensar que Deus é um ex-eterno, reprogramando a rota, né? Não quer entrar à direita, very well, good look. A volta vai ser maior, recalculando, aumentou 30 minutos da rota, né? E é isto. A maravilha do Senhor e a criatividade dele é reservar graças para o apelo que ele nos faz, e se por um acaso no meio do caminho resolver uma outra rota, ele vai reprogramar. Aquelas graças reservadas nunca chegarão, porque eram para mim naquela circunstância, mas ele, como na sua grande bondade, generosidade e complacência, providencia outras graças, outros caminhos. Mas é verdade, aquela primeira se perdeu, e seria uma pena. Isso mesmo. Pergunta, resposta, felicidade, né? 3 palavras-chave dessa experiência da vocação. Eu vou pulando aqui segundo a inspiração vai vindo, né? Você falou de contemplar, da importância de contemplar. Então, antes de falar da sua especificidade, da sua experiência como sacerdote, eu queria te escutar um pouquinho sobre a experiência com a literatura. A literatura é um grande caminho de contemplação, é um grande caminho que nos abre a um mundo novo, que conecta com o nosso mundo interior. Como é que é a tua experiência? Como é que você chegou nesses encontros e desencontros para conhecer mais profundamente o Tolkien? Como é que você chegou na literatura? E vamos conversar um pouquinho sobre como essa literatura te acompanha no seu trabalho de evangelizar, na sua própria experiência de Cristo e para levar os outros a essa experiência tão profunda da felicidade plena que você falou, não é qualquer felicidade, né? Me conta um pouquinho, conta pra gente, né, um pouquinho sobre isso. Para mim, falar da literatura sempre é uma alegria, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito prática, né? E muito ativa, né? Eu brincava ontem com seminaristas, numa das aulas que eu estava dando, que eu tenho muitos captadores ligados, assim. Eu estou aqui escutando, vendo, assistindo, escutando, vendo lá fora, vendo ele mexendo aqui, o som tocando, respondendo mensagem. Eu sou um cara um pouco assim multifuncional, né? Pela minha forma de ser, né? Algum médico diria que eu teria TDAH, mas o problema é sempre que eu volto para o ponto de onde eu parei. Então ó, tem esse controle, né? Atenção, doutor, cancela a Ritalina, tá tudo bem. Mas eu quero dizer que, para mim, o ato de contemplar, eu achava que era uma coisa de místicos, no sentido de não ser algum monge tibetano ou alguma monja carmelita que fala baixinho, que não fala muito alto, que não ri alto. E simplesmente o Cássio é essa explosão, né? O jovem Cássio sempre foi pode não parecer, eu era muito tímido quando eu era pequeno, mas era uma criança sempre muito feliz. Uma tia minha dizia que eu acordava sorrindo, né? Que as pessoas acordam com cara de um repolho amassado, mas eu sempre acordava sorrindo, assim. E sempre fui uma criança sempre que buscava, nesse sentido, ser feliz diante das privações da infância, da situação familiar, sempre tão particular, né? Sempre
cada um com a sua. E aí eu fui crescendo esse foguete de 360 km por hora, assim, e descobrindo como Deus queria. Só que eu comecei a perceber com a vida de que as paradas eram necessárias. E aí, na medida que Deus me permitia as paradas, era importantíssimo eu perceber que naquelas paradas era chance de contemplar, chance de olhar em volta, chance de, já que eu consigo perceber de fato aqui o que está acontecendo. Não perceber simplesmente a primeira camada, mas a primeira, a segunda, e talvez querer chegar ao mais profundo. E tudo isso foi constituindo um pouco o meu ser, assim. Então, nessa perspectiva, eu acabei entrando na Faculdade de Letras, na Federal do Rio Grande do Sul, logo após acabar o ensino médio, porque já tinha inquietudes dentro de mim, e achando que eu ia fazer um curso de 4 anos para aprender uma segunda língua, ler uma meia dúzia de livros, aprender a redigir alguns textos, e aí com 20 anos eu poderia já fazer outra faculdade. E, bom, Deus entrou no meio com força e disse: Cassinho, wake up, my friend, né? Acorda, little Peter, né? Assim, é preciso que tu entendas. E nesse meio tempo, entre os meus amigos, um falou: vamos jogar RPG? Eu falei: o quê? RPG é um jogo de tabuleiro legal, tem uns dados de 14 lados. Eu falei: primeiro, tá doido? Parece o Kiko querendo uma bola quadrada, né? Dado de 14 lados, né? E aí eu fui jogar e fomos jogar esse tal que é Dungeons & Dragons, né? Que é um tabuleiro típico, clássico dos jogos de RPG. E ali eles me apresentaram aquele universo que tinha orcs, magos, bardos, elfos. E eu disse: nossa, essa coisa é de nova era, meu Deus do céu, isso é do capeta, Deus do céu. Eu falo: não, Cássio, o cara que fez este mundo aqui, ele fez este mundo, ele foi criado por um padre. Eu falei: padre? Não, mais, Cássio, ele tinha um filho que era padre. Eu falei: filho que era padre? Não, padre Cássio, não, Cássio, mais, ele escrevia cartas sobre castidade para os filhos. Eu falei: não pode ser. Quem que é esta pessoa que é tão contrária, né, a tudo aquilo que talvez eu acreditava ser o ideal? E nessa medida eu joguei algumas partidas de RPG, aprendi como a coisa funcionava e comecei a ler o Hobbit, o livro Hobbit. E no livro do Hobbit tive contato com Tolkien. Logo em seguida o Peter Jackson começou a lançar os filmes, né, do Senhor dos Anéis. E à medida que a vida foi caminhando, eu fui me aprofundando, conhecendo, percebendo, lendo aqui e ali. E nesse meio tempo eu entrei no grupo de contadores de história dentro da faculdade, na Federal do Rio Grande do Sul. E no grupo de contadores de história comecei a trabalhar muito com literatura fantástica. E eu comecei a perceber que na medida em que minha imaginação era formada com coisas bonitas, belas e boas, eu conseguia olhar para o outro com um olhar bonito, belo e bom. Tenho essa impressão que nosso olhar às vezes está contaminado. Eu dizia ainda hoje para os seminaristas na aula, né? Vocês pensam o quê? Vocês estão com 22 anos, cada um aí mais ou menos. Quantas coisas feias vocês já viram na face da terra? Quantas vezes o vosso olhar já esteve olhando para o que não é belo? E quantos, eu falava para eles, quantos paradigmas, quantos modelos ruins vos foram dados? E é muito interessante, porque no final das contas, nossos modelos ruins acabam se tornando para nós as oportunidades de escolha, ou seja, a falta delas, porque se o modelo não é bom, não sobra outra coisa. E eu acabo me acostumando, né? E estávamos lendo hoje, trouxe esse livro por causa disso, uma reflexão do C.S. Lewis sobre a questão do gosto pela obra literária, de gosto ou não gosto. Vivemos num tempo de gosto ou não gosto, né? Tudo é gosto e não gosto. Qual é a diferença do gostar de uma coisa boa ou de uma coisa ruim? E o Lewis definia: o gostar de uma coisa ruim tem um prazer imediato e acaba, eu preciso de novo. O gostar de uma coisa boa é um prazer que permanece.
Muito interessante essa leitura dele, falava em relação à obra literária, mas eu penso tantas vezes, quando eu estou lá, quando eu me pego no Instagram, vendo Reels a cada 20 segundos, eu digo, eu sou um retardado. Exato, é aquele gosto que está sempre buscando mais, né? Assim, descargas sequenciais de dopaminas, eu sou um retardado. Eu digo, Cássio, estou falando, eu falo para mim mesmo. Sabe, Cassinho, vamos guardar isso aqui, vamos ler aqui esta obra aqui, vamos ali na capela rezar um pouquinho, vamos rezar um terço, vamos, Cassinho, vamos. E é muito curioso, porque eu falava, antigamente a gente pescava de rede, depois a gente começou a pescar de anzol, e hoje a gente está com os 2 pés dentro da água, com um arpão na mão para pescar. E eu me vejo dentro da água, ou seja, eu me molho. Eu estou dentro de uma sociedade que é muito rápida. Né? Estar num podcast hoje, o que significou isso para mim hoje? Deus sabe, né? Eu tenho um podcast, né? Eu dou aula em 4 lugares diferentes, faço doutorado, coordeno 2 grupos de pesquisa, e assim, eu podia contar, você lê um pouquinho essa... Tenho até vergonha, cada vez que eu leio isso, tenho vergonha, assim. Outro dia eu estava na Canção Nova com o Ronaldo, e falou, não, me explica, que hora você dorme? Eu falei, pois é, eu gostaria de saber também. Eu também gostaria de saber, assim. E, de verdade, quem chega a me dar... às vezes, assim, nossa, eu começava a mandar um currículo mais simples, mas não dá, assim, porque existem coisas acontecendo. Então, nesse sentido, a literatura acabou se tornando, para mim, uma resposta a muitos anseios, um lugar onde encontrar respostas. Por quê? Porque eu olho, e aí eu vou fazer o elogio à literatura baseado em alguém não muito importante, só o Papa Francisco, que no domingo passado respondeu uma carta que eu escrevi para ele. Mentira, não fui eu que escrevi a carta para ele, mas ele escreveu uma carta sobre o papel da literatura na formação, e ele começava a carta dizendo assim, eu quis trazer aqui porque achei importante. Inicialmente tinha escrito um título alusivo à formação sacerdotal, mas depois pensei que o que se segue pode ser dito de modo semelhante em relação à formação de todos os agentes pastorais e de qualquer cristão. Refiro-me ao valor da leitura de romances e poemas no caminho de amadurecimento pessoal. Eu vou contar para vocês que os livros que eu fui obrigado a ler foram os melhores da minha vida, porque me levaram a perceber um outro olhar, a me dar-me conta de poder colocar-me em outro lugar. E mesmo os jogos que eu joguei, eu acabo treinando a vida desde onde eu estou, sem precisar entrar totalmente. Então, para mim, a literatura foi também, junto com o lúdico, uma oportunidade de me treinar para a vida. E aí, olhando com esses olhos do outro, poder também viver uma vida encarnada. As pessoas pensam que a fantasia é uma coisa irreal. Não é. Não é. A fantasia é algo completamente real. Talvez ficcional, mas real. Por quê? Porque nela eu consigo responder a questões que na minha vida, vamos dizer assim, imediata, não consigo. E aí vem a causa da contemplação. Quando eu pego um ponto em específico, é impossível eu analisar porque é só um ponto. Quando eu abro o zoom, eu vejo a perspectiva. A palavra contemplar tem sua raiz em templo. Quando eu digo que eu vou contemplar, eu vou subir, porque os templos na antiguidade eram sempre no alto, eu vou subir ao templo onde está Deus, e lá do templo eu poder observar desde uma perspectiva, não de um ponto preciso. Então esse é o desafio da contemplação, poder ter a linha da história diante dos olhos, não ter a linha do imediato, e por isso a felicidade na contemplação. Nossos momentos, tem dia, todo mundo acorda com o dia de mau humor. Todo mundo tem aquele dia que sai de casa que tu diz, não deveria ter saído de casa hoje. Todo mundo tem assim, faz parte da vida. Mas esse momento imediato determina o meu ser, determina o meu viver? Não pode. Eu preciso sempre ter uma resposta nova. Por quê? Porque eu já toquei o céu. E aí eu faço sempre essa experiência, Miss Camila. Qual foi a última vez que tu tocou o céu? As pessoas levam um susto. Falei, peraí, vou te explicar. Lembra do momento mais triste da tua vida? E a pessoa pensa, lembrei. E eu digo, agora lembra do momento mais feliz da tua vida. E as pessoas esperam para responder. Por que as pessoas fazem muito mais memória dos seus infernos e têm tanta dificuldade de fazer memória do céu? E aí a contemplação nos leva a essa necessidade que temos tantas vezes de parar,
para contemplar o céu que se abre diante de nós. Nossa, quanta beleza, quanta riqueza nessa partilha. Eu vou resgatar algumas coisas que você falou aqui, que eu acho muito valiosas, né? A gente estava num podcast sobre a vocação, e olha quanta coisa incrível você está partilhando da sua experiência, né? Como um jogo de tabuleiro baseado, talvez em realidades transcendentes, foram te abrindo para encontrar respostas profundas da sua alma. E eu acho que eu vou me voltar para quem está nos ouvindo, né? Nossas famílias ou os nossos alunos, que importante é a gente alimentar a alma, alimentar o nosso tempo com coisas que nos enriquecem, porque a gente não vai encontrar a vocação ou, voltando para o mais original, a resposta para a felicidade nas coisas imediatas, né? Acho que essa partilha é muito rica, Padre Cássio. Como encher o nosso tempo, a nossa vida de um lúdico rico, quanto isso pode nos abrir para uma realidade que fica tão atrofiada na nossa vida, né? Que é a nossa dimensão interior, a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão afetiva. Às vezes vai ficando atrofiada, porque a gente vai ficando no imediato. Então, a importância da gente formar esse imaginário com coisas ricas. Eu diria, talvez, dar ao imaginário, vou usar essa palavra de novo, os paradigmas, os modelos apropriados, ou melhor, possíveis para a felicidade. Eu comentava hoje... Apresentar isso, né? Apresentar, tocar a felicidade. É quando eu participo de uma Santa Missa, em que eu contemplo isto que é a graça de um Cristo que vem ao meu encontro, que se faz a entrega por mim. E é gratuito. E a missa tem uma música que me ajuda a contemplar. A missa tem os sinais bonitos que me ajudam a contemplar. E nós somos sempre muito movidos por essa coisa. Eu sou muito sensível nesse sentido aos sinais, a uma mesa colocada. Lá em casa, sempre que a gente comia, tinha um forro na mesa, tinha os pratos, tinha os talheres. E era uma família simples, mas minha mãe sempre dizia, a mesa precisa ser digna. A dignidade de onde eu moro, de onde eu estudo, de onde eu durmo. Todas essas, uma série de sinais que são sinais externos, mas que formam em mim elementos propícios para uma resposta interna. Não viver numa superficialidade do exterior, mas sabendo que a exterioridade também colabora com isso. O que meus olhos veem na internet, por exemplo. Os filmes que eu assisto. Hoje de manhã, falando sobre gostos, né, com os seminaristas, um citava uma série que eu comecei a assistir, não vou citar para não fazer propaganda ruim, e que eu dizia assim, nossa, no começo eu estava super interessado, chegou no 4º episódio, eu comecei a sair da série amargo, azedo, assim, era legalzinho, mas eu saía azedo. Eu falei, e não tinha nada de obsceno, vamos usar essa palavra, mas era azedo, não me edificava em nada, ao contrário, destruía a imagem de pessoa capaz de amar ou de recomeçar. Todo mundo era ruim, não tinha um herói na série. Todo mundo era anti-herói. E aí no meu coração eu disse, chega, eu não preciso desta porcaria. E cortei com a série. Aí alguém me disse, não, mas na 4ª temporada melhora. Eu falei, escuta, até chegar na 4ª temporada, meu querido, a minha alma já está muito amarga. E eu não precisamos disso. Não precisamos disso. A alma está feita para a beleza, está feita para a grandeza, para a verdade, né? E ter essa sensibilidade é algo precisa de muita honestidade, né? Porque a gente vai falar, não, eu quero ver isso, eu quero ver onde que vai dar. Mas que tanto isso engrandece no meu ser, né? Que tanto isso engrandece a minha alma. E é interessante, porque a gente precisa de sensibilidade, de contemplação, de coisas de gente muito delicada, muito... Quem me conhece sabe que eu sou um trator. Não, eu sou um trator. Minha letra é feia. Eu sou um trator, assim, para dizer. Eu sou muito concreto, assim, não tenho muita paciência para, sabe? Não, já falei, não quero ver a Virgem Maria, já falei, não quero. E já falei, se um dia eu consagro, né? Estou lá, e a hóstia vira corpo ali, carne eu como na hora e não conto para ninguém, porque eu não quero esses rolos para a minha vida, pelo amor de Deus. A vida cotidiana já é muito cheia de milagres.
Eu não preciso de mais milagre do que a vida cotidiana para conseguir compreender que o Senhor caminha comigo. Que beleza. Padre Cássio, com essa experiência toda, tão rica, que tem a ver com a sua personalidade, né, pelo que a gente vai ouvindo, como é que isso enriquece, parece óbvia a pergunta, a sua vocação como sacerdote e a sua missão como um sacerdote missionário, que foi o chamado que o Senhor te fez? Como é que toda essa experiência pessoal com a literatura é parte da sua vida, da sua vocação e da sua missão? Primeira coisa é entender que minha vocação acaba nascendo, mas depois se amadurecendo dentro de uma comunidade. Então eu faço parte de uma comunidade neocatecumenal, não uma, mas duas. Lá em Cachoeirinha, onde fica a minha comunidade de origem, chama assim, que lá no Rio Grande do Sul, minha vocação acabou amadurecendo por lá. Tive a coragem de responder ao Senhor, faça-se, porque eu não podia fazer. Nunca disse sim para o Senhor, nunca. Nunca, porque eu nunca fui capaz de fazer qualquer coisa. Tudo que eu pude dizer para o Senhor foi, faça-se, porque eu não consigo. Chama outro. Isso é bom sinal, né? Quando a gente fala de vocação, a gente diz que quando tem muito protagonismo, tem uma coisa errada. Quando tem essa sensação, essa experiência de eu posso pouco, né? Então, a primeira coisa que é fundamental dentro da minha vocação é entender que eu sou de uma comunidade e sou para uma comunidade de pessoas. Eu não estou para coisas, eu não estou para negócios, eu sou para pessoas. Primeira coisa. Segunda coisa, a literatura me fez muito enxergar uma humanidade muito importante, que era a minha. Olha só. Eu brinco sempre que quando eu tinha 18 anos, eu e meus amigos, nós tínhamos uma comunidade dentro de um grupo de jovens, o CLJ, que é uma realidade própria do Rio Grande do Sul, como se fosse o SEGME aqui em Brasília, e nós tínhamos uma pequena comunidade de rapazes, nós éramos uns 8 rapazes, e que nós tínhamos o desejo de santidade de altar. A gente falava, a gente vai ser santo de altar. E a gente vivia seriamente, procurava ao menos viver seriamente o que eram os valores mesmo de um santo. E o Senhor me concedeu muitas graças nesse meio tempo, assim, mesmo por medo de pecar, me deu muitas virtudes, assim, as quais eu bendigo muito ao Senhor por aquele tempo que Ele me deu essa virtude. Uma coisa que eu falo sempre, olha, a virtude que você não conquistou até os 25 anos, meu querido, esqueça. Forget you. Depois que deu aos 25 anos, é só rio abaixo. Digo aos jovens isso, que se o coração tem desejo de virtude, não espera para amanhã, não. É hoje. É just now. Se não é agora, jamais. Assim. E eu falo de verdade, sempre comento isso com os amigos, né? E naquele tempo nós éramos bastante virtuosos, tínhamos nossos pecados. Mas um dia eu fui confessar e o padre me perguntou se eu não tinha mais nenhum pecado. Aí eu falei, não. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, Acho que sim. tenho. Ele falou, quanto tempo você não confessa? Eu falei, não sei, ele estava procurando alguma coisa. Né? Eu falei, há um mês, que eu sempre confessava todos os meses, né? Tinha o hábito de confissão mensal. Ele falou, meu filho, você não está longe da santidade. Eu falei, padre, o senhor está doido, né? O senhor está doido. E eu tive uma doença, né? Quando eu fui aos 19 anos, descobri um tumor no cérebro, tive 2 AVCs, e praticamente as pessoas estavam indo ao hospital me visitar, porque eu estava morrendo, era a última visita, né? E eu brinco sempre que eu ia ser o Carlos Acutis daquela época, assim, sabe? Assim, nossa, Deus não deixou ser Carlos Acutis, droga. Nossa, não, eu estraguei tanta coisa depois, podia ter sido aquele tempo lá, né? E aí, e de fato, em meu coração naquela época tinha um desejo e uma força muito maior, e próprio de uma juventude que tem um ideal, né, de seguir a Cristo de perto. Hoje, se eu chego aí para o purgatório, eu já estou feliz. Já estou na fase de ir para o purgatório. Por que a literatura me ajudou? Porque eu comecei a encontrar modelos na literatura de redenção para pessoas, entre aspas, humanas. E aí eu comecei a entender a minha humanidade, a minha incapacidade, porque ao mesmo tempo que eu tinha muitas virtudes, olhava para alguns colegas que não tinham as mesmas virtudes e dizia, como pode não ter essa virtude? E não tinha a palavra mágica, que era misericórdia. Então, por exemplo, quando eu vou a uma obra como Os Miseráveis, de Victor Hugo,
e vejo o papel da misericórdia que ali, que na verdade é o protagonista da obra, a misericórdia é o protagonismo da obra. Mas eu diria mais, no livro O Senhor dos Anéis, a misericórdia é o coração daquele livro. A misericórdia é o coração do livro O Senhor dos Anéis. E se alguém não percebeu isso, wait, just a minute, stop, come back, vamos ver de novo. Vamos ver a versão estendida, por favor. Né? Então, nesse sentido, a literatura se tornou muito importante na formação da minha alma, porque também me deu instrumentos para lidar com as pessoas e começar a não julgar mais ninguém, nem a mim mesmo. E aí isso me deu um coração humano. Faz uma aula, uma semana, 2 semanas atrás, um seminarista falou assim: nossa, padre, o senhor falando assim, o senhor nos faz... O senhor é tão humano, né? Eu falei... e não era para ser? Eu perdi alguma coisa? Assim, vocês acham que ser padre é para um ser extraterrestre, um ser que tem sangue de barata, ou alguém empalhado? Isso é não, as pessoas... não. Ou vira anjo. Não vira, já é antes, não vira, já desde sempre. Tu nasceu com cara de padre, entendeu? Assim, tu nasceu para isso, tem um padre amigo que a gente brinca. Não, tu nasceu para isso, eu não, mas tu nasceu para isso. E aí, Miss, é uma alegria imensa perceber que o Senhor não presumiu, ou melhor, não prescindiu de nenhum dos meus atributos, até mesmo aqueles que considero os mais complexos, para poder fazer a obra de um pastor, o coração de um pastor. E é isso, assim, ele não presumiu que eu mudasse para me amar, ele me amou antes. E quando me enviou, ele não prescindiu mesmo dos meus defeitos para poder trabalhá-los, para ser um dom para o outro. Nossa, que belo, né? É pensar nisso. A gente é chamado como é com tudo, Deus, com tudo aquilo que Deus fez em nós, Ele chama. E você falou uma coisa certa, te ama antes, né? E isso é belo, porque as pessoas têm uma impressão sobre a vida sacerdotal, sobre os sacerdotes, ou as pessoas consagradas na igreja, como se fossem perfeitos, sem defeitos, santos, nasceram, né, já padres, mas essa humanidade que você relata, na verdade, é o mais autêntico de uma vocação, porque Jesus se fez homem. A partir do momento que Jesus se fez homem, tem uma frase, se eu não me engano, é de Santa Teresa, né? Todo humano fala de Deus. A partir desse momento, o Papa João Paulo II também fala muito disso, né? Que Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Então, que importante é você, com essa personalidade que você tem, assim, expansiva, criativa, desenvolver plenamente a sua humanidade dentro da sua vocação, desenvolver plenamente os seus dons dentro da sua vocação. E você falou uma coisa incrível, que é como a literatura te abriu, te colocando modelos de redenção, né, modelos de humanidade que te inspiraram e foram formando em você um coração que, no fundo, é um coração mais como o de Jesus, né, Padre Cássio? E é bem interessante, porque quando você fala da literatura, às vezes eu tenho um pouco de preguiça. De quê? De quê? Vamos lá. Uma alta literatura. Gente, eu já li muita porcaria na vida. Desculpa que eu digo isso, mas eu me lembro uma obra que foi super importante, não vou trazer aqui, mas e que eu comentei com o senhor, nossa, que foi muito importante. Ele foi ler, mas olhou, padre, que coisa ruim. Eu falei, eu sei, eu não disse que era para te ler, eu só estou te dizendo que foi importante para mim. E aí o Ronaldo lá na Canção Nova me perguntava sobre isso, mas, padre, então existem livros bons e livros ruins? Eu diria, tem livros que eu estou pronto para lê-los e outros não. Eu acho melhor pensar assim, se um livro chega a ser livre, chega a perpetuar um pouquinho, eu vou ter que respeitar. E perceber o que há nele de bom e de ruim. Alguma coisa de boa deve ter. Só que, claro, às vezes eu não tenho maturidade suficiente para entrar naquela obra e para compreender. Existe uma autora brasileira que ela é consagradíssima aí no meio literário. Eu não suporto. Eu não tenho paciência. Eu tentei já algumas vezes fazer violência. Mas não dá. Mas
o senhor está dizendo que ela é ruim? Não, estou dizendo que eu não gosto. Só isso. Aí sim entra o gosto, E né? aí eu tenho o direito de não gostar, mas não tem que dizer assim, olha, tu é feia porque você gosta dela. Não, mas eu não gosto, eu tenho o direito de não gostar. E aí nessa perspectiva, eu vou entendendo que a literatura que eu li, algumas talvez podem ter atrasado alguma coisa, mas sempre tive uma abertura. Como na universidade tu tem que ler tudo que te propõe, eu sempre procurava ler tudo que me propunham, mas depois também acrescentar com alguma resposta, sobretudo quando o meu coração calava. Assim, quando o meu coração ficava, tipo, alguma coisa tem errada aqui. Eu tinha uma bolsa de pesquisa na universidade que era tudo... O pessoal era ateu materialista, estudava Habermas, estudava... Todo mundo ateu, um negócio assim, né? Todo mundo... E aí eu lia, eu pesquisava, estudava aquilo e dizia, nossa, isso tem uma coerência maravilhosa. Mas está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, porque eu tinha 18 anos. Falei, e aí eu fui ver o que fala a doutrina da igreja sobre isso. Falei, está dizendo aqui que não é bem assim, não estou entendendo nada. Falei, mas se a igreja está dizendo, eu vou acreditar. Um dia eu vou ter capacidade de entender por quê. E hoje eu entendo, porque de fato o discurso está super bem construído, é um discurso inteligente, mas falta algo que é a sabedoria. Falta um princípio gerador que te leve ao mais profundo. Faltava base. E aí quando eu digo que a gente precisa partir da base e que implica também humildade, porque quando você começa a cavar pedra e botar cimento embaixo da terra e não vê nada subindo, você diz, não estou fazendo nada. Quando ninguém faz obra de cano enterrado, né? Porque ninguém está vendo. E é verdade. E a infraestrutura ninguém investe. E a nossa infraestrutura, muitas vezes, é admitir que nós precisamos construir as nossas bases. E isso não tem idade, é todos os dias, every single day, começar de novo. Aquele filme que eu gosto tanto, que é Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Que é aquela, seguramente já viram, mas se não viram, tem que ver, né? É um romancezinho besta de uma mulher que perde a memória imediata e todo dia ela acorda esquecendo quem ela era. E ela tem a memória de quando ela era solteira. Depois ela está grávida, acorda e está o marido do lado, ela grávida, ela tem um choque. E o marido todo dia tem que convencê-la que a ama, que ele ama ela e que vale a pena estar junto. E essa experiência também é de todos os dias, como você falou, dizer esse sim todos os dias. Everything. Mas padre, se hoje eu não conseguir responder 100%, wait just a little minute. Começo de novo. Em amanhã, exatamente. Que belo. E Padre Cássio, você falou tanto de literatura, eu vou aproveitar então. A gente está falando de enriquecer o imaginário, né? de alimentar-nos de coisas belas, boas. Você poderia dar para a gente 3, 4, 5 indicações assim, de livros bons para leitura? Ou você pode puxar para você os seus favoritos? Então, eu falo sempre para meus alunos que eles leem os meus clássicos. Ítalo Calvino vai falar sempre que um clássico, cada um tem os seus, né? É verdade. Cada um tem os seus, eu tenho os meus, né? Quais são os seus? Vamos lá, alguns que me parecem bastante relevantes na leitura. Na minha caminhada, por exemplo, foi muito bonito descobrir Alexandre Dumas com Os Três Mosqueteiros. Foi uma alegria muito grande, assim. Na minha caminhada, no tempo que eu não tinha barriga e tinha cabelo, né? Naquele tempo, eu li O Pequeno Príncipe, me parece uma obra fundadora, assim, fundante e fundadora. Eu me lembro que minha tia tinha um Pequeno Príncipe, eu era pequeno, devia ter 4 ou 5 anos, e eu folheava e dizia O Pequeno Príncipe, e não entendia nada daquela conversa daquele menino, e no final ele morria ainda, por cima, meu Deus do céu, que coisa mais triste. E hoje eu olho e digo, olha só, que importante foi aquilo para mim. Bom, todo mundo fala, Padre Cássio, por que você não é apaixonado por Tolkien, né? Eu não sou apaixonado por Tolkien, eu estudo Tolkien, é minha objeto de pesquisa. É como dizer para um ortopedista que ele é apaixonado por osso, entendeu? Assim, gente, eu não sou apaixonado por Tolkien, eu sou estudioso de Tolkien, que me admira muito, porque é um homem que, na sua precariedade completa e manifesta, era um homem que buscava a verdade, buscava Deus. Ponto. Just it.
Então, na obra de Tolkien, eu gosto muito do livro do Hobbit. Acho que é um livro que todo mundo tem que ler, assim, né? O Hobbit, ele é gostoso de ler, ele tem um ritmo gostoso. E se no teu coração, lendo o Hobbit, dá curiosidade, aí avance para o Senhor dos Anéis, né? Mas é um processo, não digo que comece pelo Senhor dos Anéis. Um outro livro que eu tenho um carinho muito grande é um livro bíblico, se assuste, adoro o livro de Tobias. Acho o livro de Tobias, além de profundíssimo, engraçadíssimo, assim, né? Então, para quem não sabe, o livro de Tobias está lá, no livro do Antigo Testamento, que conta a história como um filho de Deus procura sua esposa. E aí o anjo Rafael conduz ele. E ele arranja uma mulher que teve 7 maridos, os 7 morreram na noite de núpcias. E ele casa com ela. E aquela cena que conta no livro, né? Que após a noite de núpcia com a esposa, a mãe está na janela de trás, cavando um buraco para enterrar o Tobias. Gente, cada vez que eu leio aquilo, eu racho de rir, porque a mãe diz, não, imagina que se mais um morre ia ser uma vergonha, vamos deixar enterrado antes que eles vejam que ele estava aqui. Então, acho esse livro de uma maravilha muito grande, assim. Depois, da literatura brasileira, eu tenho um carinho muito grande, evidentemente, pelos contos de Machado de Assis. Me parece que eles são muito profundos, muito, né, nos ajudam muito, né? Os contos do Machado de Assis gosto demais. Falando um pouquinho de literatura, uma turma um pouco mais pesada, eu gosto muito da matéria da Bretanha, do tema do Rei Arthur e todos os seus... E aí a gente vai ter várias lendas acerca disso desenvolvidas. Algumas melhores, algumas piores. Então, a matéria da Bretanha eu acho muito rica e muito valiosa, assim, muito importante. Os gregos eu acho muito bonito, a Ilíada, a Odisseia. Uma obra que não pode deixar de ler também um cristão é o Dante, a Divina Comédia. Só que essas obras exigem um plus de esforço. E por isso que eu nem digo, leia isso. Eu digo, leia o Hobbit, leia o Pequeno Príncipe. E eu falo de verdade, é preciso começar de um ponto, e esse ponto dizer, bom, aqui eu começo. Mas eu não tenho constância. Very good. Eu também não. Então a gente começa de novo amanhã, né? Every single day. Então, nossa, já dicas maravilhosas aí, gente. Dicas boas de livros que vão nessa linha, né? De uma riqueza, de uma profundidade, de ampliar o nosso olhar de contemplação, né? Esse olhar que nos tira desse ponto específico, pequeno, que às vezes somos nós mesmos, e coloca a gente, tem um mundo, tem modelos de caminhos de redenção, de conquistas, também de superações, né? E também de derrotas. De derrotas. De capacidade de poder entrar. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu não aceitava perder no jogo. Ficava bravo. Não quero mais brincar. Jogava um dominó. Não quero mais brincar. Seguramente alguém em casa faz isso. Como era importante aprender a perder, porque a vida é cheia de perdas. Uma outra obra que eu gosto demais é As Crônicas de Nárnia, porque também trabalha bem essa questão da perda. Muito. Eu gosto muito isso das Crônicas de Nárnia, para os menores, sobretudo. Um livro ameno também gostoso. Gostoso, né, e trabalha a questão da perda muito concretamente. Sim. Muito concretamente. Que beleza. Padre Cássio, a gente vai chegando ao fim desse nosso bate-papo. Pensei que estava só começando. Aí a gente está aqui de longe mesmo. Mas eu quero lançar uma última pergunta, talvez penúltima. Dentro desse tema de vocação, a gente sabe que chega uma certa idade onde vem a pergunta, e qual será a minha vocação? Ou tem alguns jovens, adolescentes, jovens que começam a sentir um atrativo ou um chamado interior por uma vocação de maior entrega, uma vocação sacerdotal, uma vocação consagrada. Eu queria que você desse alguma palavra, algum conselho sobre esse caminho de discernimento, de escuta e de resposta vocacional para aqueles que estejam aí no fundinho do coração com essa pergunta. Semana passada nós estávamos com os jovens aqui do Everest, e estava numa turma e fizeram justamente esta pergunta. E a minha resposta foi clara: eu sou uma pessoa da vida ordinária, day by day, a cada dia o dia. O extraordinário não é isso que tem que definir a minha vida, mas as minhas escolhas de cada dia.
Se no fundo do teu coração tu tem um desejo de ser feliz, não tenha medo de fazer aquilo que a vida ordinária te pede. Qual é o teu chamado para hoje? É estudar? Tem prova? É jogar? É torcer? É lavar a louça? Arrumar a cama? Faça bem isso. A vida ordinária. Porque a partir daí o extraordinário se manifesta e abre-se para ti um caminho ao qual você poderá escolher. Lembrando que a escolha sempre é fruto de muitas, ou se não, todas as renúncias. A vida ordinária nos exige renúncias. Se eu não renuncio na vida ordinária, eu não posso escolher por nada. E por isso escolhemos por qualquer coisa. E quando eu faço uma escolha, eu posso renunciar a todas as demais. Então, para que a vocação hoje possa se tornar clara, ou seja, se te interessa saber de fato a que o Senhor te chama, não tenha medo de fazer o que deves fazer e estar onde deves estar. E a partir daí, a partir da vida ordinária, poder ter essa honestidade de perguntar onde Deus me quer feliz, o que Deus quer para mim. E a partir daí poder começar a dar uma resposta. Mas don't worry, day by day. Just today. Just today. Eu digo isso porque eu tinha sempre muito medo de dizer, mas meu Deus, se eu tiver com 46 anos um dia eu descobri que eu não quero ser padre. Bom, primeiro que está um pouco tarde já, depois de 13 anos de padre, descobrir que não quer ser padre, já me parece um pouco estranho. Está estranho. Ou será que não tive alegria nenhuma nesses 13 anos, não toquei o céu, bom, whatever. Mas para dizer, será que para mim foi fundamental naquele dia fazer o que eu tinha que fazer? Ir à faculdade, trabalhar, confessar sempre que eu precisava, participar regularmente dos sacramentos, fugir do pecado, fugir das ocasiões, e sempre com esta abertura de espírito dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Não tenho resposta imediata, como por exemplo hoje, tem algumas coisas na minha vida que Deus tem abrindo umas portas aí, tem essas portas que vai aparecer, Senhor, o que queres que eu faça? E Deus me diz, faça só o que tu tem que fazer hoje. Hoje é o que é? Tá, tem que gravar um podcast. Vamos gravar o podcast. Perfeito. Nossa, que inspirador esse bate-papo. Queria te agradecer muito, Padre Cássio, por sua presença aqui com a gente, por esse tempo, mas especialmente porque eu vejo no Senhor um homem que realmente entregou tudo para Deus. Não só, talvez, um sim espiritual ou uma escolha de viver um ministério sacerdotal, mas a gente percebe na sua vida todos os seus dons, os seus talentos dedicados para o Senhor, para o serviço das pessoas, para levar uma mensagem e uma experiência, né, que é a experiência do Cristo. Então, isso edifica demais. Então, eu queria te agradecer. Eu queria também pedir ao Senhor que te abençoe muito na sua vida, na sua vocação, nos seus projetos. Dizer que o Colégio Everest está aqui de portas abertas, né, para te receber, para você poder, em algumas outras ocasiões, partilhar esses dons. Gente, é interessante, o Padre Cássio já esteve aqui no nosso Book Fair, o ano passado, com uma estação específica sobre o Tolkien, e não sei se vocês viram Gandalf passeando pelo colégio, era o Padre Cássio. E esse ano ele deu um apoio muito importante para os alunos que escolheram fazer a sua apresentação nas obras de Tolkien, né? Tanto a assessoria, a parte da ambientação, das fantasias. E depois que eu descobri que tinha aqui essa pessoa por trás que trouxe a sua espada, não veio desarmado, né? Na verdade, assim, como eu sou um bom hobbit que gosta, mas eu não ando desarmado, eu trouxe a minha ferroada. Nossa, gente! Que ela não está azul porque não tem orcs aqui perto, senão ela estaria azul, é por isso que ela não brilha, né? Nossa, gente, tá muito perfeita mesmo. Que ele é um hobbit disfarçado mesmo. Na verdade eu trouxe para entregar para um hobbit que queria entrar para a guerra, para a luta comigo. Eu tenho uma aventura, alguém está disposto a entrar na aventura? É a convite que o Gandalf faz sempre para quando encontra um hobbit, né? Então, olha, esse é o desafio. Eu digo a você concluo só dizendo uma última coisa. Sim, por favor. No dia que eu ordenei, eu entreguei toda a vida para Deus. Deus me devolveu o saco inteiro e disse, Cássio, fica tranquilo. Na hora que eu precisar, eu te peço. E isso foi muito mais dolorido, porque quando ele foi pedindo uma coisa de cada vez, é muito mais complexo do que entregar o pacote inteiro.
Eu tento ser uma pessoa de uma peça só, né? Que às vezes custa bastante, né? É saber que qualquer metal para ser fundido ele precisa de muito calor, né? Ele precisa ser esquentado bastante e passar no cadinho, né? Passar no crisol, que sempre é muito duro, sempre é muito duro. Mas eu sempre peço a Deus para onde eu estiver que possa estar 100% ali. Esse amor pela literatura, eu digo, eu sou padre antes de tudo, é uma coisa que para mim está muito claro. Sou padre. E o essencial de ser padre o que é? Levar Cristo na Eucaristia às pessoas, é levar o perdão dos pecados às pessoas, vai ser imagem também da misericórdia às pessoas. E que Deus tem me dado a graça, através da literatura, de alcançar pessoas que talvez nunca teriam contato. Eu escuto na universidade, na UNB, onde eu estudo, onde eu trabalho também, essa frase. Sabia, Cássio, que tu é o primeiro padre com quem eu converso na minha vida? E não é uma ou duas vezes, é toda a semana. Toda a semana essa frase se reitera. Eu digo, acho que eu estou no lugar certo. Porque entre aqueles que nunca viram, outros dizem, padre, posso confessar? Quanto à última, faz um mês e meio, eu estava na faculdade de Manaus, na Faculdade Federal de Amazonas, apresentando um trabalho, estava sentado, encontrei uma colega minha da época da graduação, que também é doutora, que está agora trabalhando em Roraima, estávamos tomando um café no café da universidade, um jovem com camiseta do Dragon Ball Z, se aproxima e diz, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, é cosplay ou é padre mesmo? Aí eu comecei a rir, eu falei, para com isso, rapaz, sou padre. Ai, padre, desculpa, ele beijou minha mão. É que eu nunca vi um padre aqui na universidade antes. Olha. Então, meus caros, Deus tem me dado a graça de entrar hoje em alguns lugares bastante longe de padres, né? Eu estava na USP semana passada, numa mesa redonda na USP. Nunca na minha vida eu pensei estar como convidado numa mesa redonda da USP. Né? E na Faculdade de Letras, ainda que é um pouquinho mais particular, sem deixar de ser padre em um momento. Eu estou sempre com a minha roupa clerical, me porto sempre como um padre, e mesmo quando posso encontrar em algum lugar que não é um lugar, vamos dizer assim, se alguém vamos sair para comer alguma coisa, me portar como uma pessoa chamada para seguir o Senhor, mas sendo uma pessoa só normal. Será que dá para ser normal? E ser padre é ser normal, mais ou menos, enfim. Quer dizer, os outros talvez padres sejam normais, eu sou um pouco anormal, né? Brincadeira. Para dizer que como é importante ser minimamente humano para dar Cristo às pessoas. Cada vez que eu vejo Cristo, eu penso Cristo estando com, sendo para. E isso sempre me consola demais. Obrigado, Camila, pela oportunidade. Eu que agradeço. E eu queria agradecer a você que está aqui até agora, escutando esse podcast, acompanhando essa experiência tão linda. Obrigada, Padre Cássio. Eu vou também finalizar com uma frase que o senhor falou. Posso dizer uma coisa antes? Por favor. Se alguém de casa tem inquietação, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu não estou dizendo para simplesmente, agora que eu não tenho medo eu vou. Não, tenha coragem. Tenha coragem de perceber que se o Senhor chama, lhe dá as graças. E não hesite em arriscar a fazer a vontade do Senhor. Se Ele te chama ao matrimônio, casa de uma vez, para de enrolar essa mulher. Se Ele te chama ao presbiterato, não tenha medo. Se Ele te chama à vida religiosa, à vida consagrada, não tenha medo. Ou melhor, tenha medo, porque sabe que não é você que faz, mas tenha coragem suficiente, porque sabe quem é o garante, quem é aquele que garante o teu passo. Nossa, perfeito. Acho que isso era parte do que eu queria dizer. Coragem. E eu ia dizer mais. Você falou no início uma frase muito importante. Não é sobre o fazer, é sobre o ser. O Padre Cássio está fazendo coisas que muitas outras pessoas fazem. Pesquisar, estudar, ser conferencista, líder de grupos de pesquisa. Mas o que marca a diferença é quem ele é. O teu sacerdócio, o teu ser sacerdote, ministro de Jesus Cristo, ser imagem e presença dessa misericórdia, isso é o que marca a diferença. E a fidelidade de Deus, né? Coragem, porque quando Deus chama, eu vou usar a frase de Bento XVI, né? Ele não tira nada, mas Ele dá tudo. Então, não tenham medo, coragem, escutem a voz do Senhor, contemplem para ouvir e respondam, como o Padre Cássio muito bem nos ensinou hoje.
Então, queridas famílias, alunos, você que está nos ouvindo, obrigada. Você que também é seguidor do Padre Cássio, está aqui com a gente. Qual que é o podcast? O arroba? No Spotify está no Jornada Literária Diária. Jornada Literária Diária. E no podcast, perdão, e no Instagram é @Padre Cássio, Padre CS Dalpiaz, que é o meu sobrenome, né? Padre CS Dalpiaz. Eu vou ver se dá um jeito de a gente botar isso aqui por escrito para vocês poderem seguir e acompanhar. O Padre Cássio coloca lá diariamente o Evangelho do Dia num formato super interessante, né? A bordo, num voo, e sempre com um texto literário que acompanha e enriquece a palavra do dia. É uma outra forma também da gente se aproximar dessa verdade de Cristo, da oração, de poder difundir para alguém que talvez precisa de uma outra embalagem para se aproximar dessa palavra. Então, coragem, uma petição também, rezem pelas vocações, porque a gente precisa do sustento do Senhor para a gente perseverar. E até a próxima, né? Acompanhem a gente, porque esse mês vão vir convidados muito especiais aqui no nosso Speak Everest. Muito obrigada. Eu vou pedir para o Padre Cássio nos dar a bênção sacerdotal. A gente termina assim. Senhor, bendito és tu, que nos chamastes à vida e na vida nos deste a conhecer o teu Filho Jesus Cristo, que nos chamou à santidade. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Senhor, nossas famílias, a nossa escola, os nossos trabalhos. Concede-nos, Senhor, sempre a graça de decidir e escolher por Ti. E sobre vós, dessa bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada.